Olá, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou de volta aqui mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero trazer aqui uma mensagem ao seu coração, a você que nos acompanha, onde quer que você esteja. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus possa te abençoá-lo de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. Mas antes de eu entrar nessa mensagem, eu quero aqui em Tiago, capítulo 2, versículo de número 13 também, onde diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, a Bíblia aqui ela está nos ensinando que se alguém quer alcançar da parte de Deus misericórdia, também deve ser misericordiosos para com o nosso próximo, para com as pessoas. Porque se você não tiver misericórdia das pessoas, independente de quem elas sejam, Deus também não terá misericórdia de você. Ou seja, Deus ele só tem misericórdia de quem tiver misericórdia. Quem não tiver misericórdia não alcançará misericórdia da parte de Deus. Tá, queridos? Que você possa fazer uma análise da sua vida e que você possa se perguntar se você tem sido ou não misericordioso para com as pessoas. Porque só alcançará a misericórdia da parte de Deus aquele que tem sido misericordioso para com seu próximo também. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Percebem na palavra de Deus que a Bíblia aqui ela está nos mencionando que nos foi dado a todos nós a beber de um só Espírito, chamado Espírito Santo. E quando a Bíblia fala beber, ela se refere ao ser saciado. Ou seja, alguém que é saciado pelo Espírito Santo, consequentemente, quando alguém pelo Espírito Santo é saciado, ele é saciado com amor, ele é saciado com a bondade, ele é saciado com o perdão, ele é saciado com a misericórdia, ele é saciado com a longanimidade, ele é saciado com todas as virtudes do Espírito. E alguém que é saciado com as virtudes do Espírito Santo, se alguém é saciado com as virtudes do Espírito, obviamente, esse alguém, ele vai ter do Espírito Santo para saciá-lo, alguém também que tem sede, quando pelo Espírito Santo é saciado. Ou seja, alguém que é saciado pelo Espírito Santo, quando ele transmite algo a outro, ele vai santificar aquele que a ouve, porque não está transmitindo de si nem do mundo, está transmitindo do Espírito Santo. Porém, isso só pode acontecer quando pelo Espírito Santo você é saciado. Mas quando alguém não é saciado pelo Espírito Santo e é assim contaminado pelo mundo, obviamente ele vai tornar-se contaminado. E quando ele for transmitir algo para alguém, ele não vai transmitir do Espírito Santo, que ele não recebeu do Espírito Santo, mas ele vai transmitir do mundo, que foi do mundo que ele recebeu. E quando alguém recebe do mundo, pelo mundo é contaminado. E alguém que pelo mundo é contaminado, consequentemente contamina outros também. Por isso, queridos, nós temos que tomar muito cuidado naquilo que falamos, na forma de agir, na maneira como pensamos, e se perguntar se aquilo que está fluindo de você, que ouve essa mensagem, se está santificando as pessoas ou se está contaminando elas. Porque quando recebemos do Espírito Santo de Deus, nós a transmitir algo para outros, você vai estar transmitindo, quando você recebe do Espírito Santo, você vai estar transmitindo para as pessoas amor, você vai estar transmitindo para as pessoas compaixão, você vai estar transmitindo para as pessoas fraternidade, você vai estar transmitindo para as pessoas santidade, arrependimento, união, conversão, perdão, bondade, longanimidade, porque essa se refere à essência do reino, ou os frutos do Espírito Santo. Mas só é possível transmitir isso para alguém quando você do Espírito Santo recebe, ou quando pelo Espírito Santo você é saciado. Mas quando você não recebe do Espírito Santo ou não é saciado pelo Espírito Santo, consequentemente,
vai estar recebendo do mundo, pelo mundo vai estar sendo contaminado. E do mundo também vai transferir aqueles que a ouvem. E quando alguém transfere para outro do mundo, transfere discórdia, transfere divisão, raiva, ódio, malícia, conflito, inimizade, porque é isso que as pessoas que têm do mundo para os outros transferem. Quando você recebe do Espírito Santo, você transfere para outro, o sacia a outro com o fruto do Espírito Santo. Mas quando você recebe do mundo, obviamente vai tornar-se contaminado. E quando você transfere a outro, você vai estar transferindo do mundo, você vai estar contaminando a outros também. Então que você possa se perguntar se aquilo que você está transferindo para as pessoas, se está santificando ou se está contaminando elas. Tá, queridos? Que você possa fazer uma reflexão da sua vida e perguntar isso para você mesmo. Porque fomos chamados, eu e você que me ouve, independente se você é pregador ou não, fomos chamados para levar esse amor às pessoas, os frutos do Espírito Santo, a convicção, o amor, a união, a proximidade, que diz a Bíblia que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E nós, na qualidade de membro do corpo, foi nos dado a beber de um só Espírito. Isso sugere que se alguém está levando para o próximo, não os frutos do Espírito Santo, mas aquilo que recebeu do mundo e está contaminando a outros, está desvinculado do corpo. Se está desvinculado do corpo, qual é Cristo? Significa que está vinculado ao mundo. Eu pergunto a você, a quem você está vinculado, a Cristo ou ao mundo? Porque nós somos membros do corpo de Cristo, todos nós, independente se é evangélico, católico, se é espírita, se não é, a Bíblia diz que todos sois membros de um só corpo, o qual é Cristo Jesus. E a seguir, a mensagem é longa, eu vou vir aqui para o versículo 23, onde diz assim: e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. A Bíblia aqui se refere àqueles que são rejeitados pela sociedade, aqueles que são excluídos, aqueles para os quais a sociedade fechou a porta, como fecharam a porta para aquele ladrão da cruz, Jesus abriu a porta do céu para ele. É exatamente disso que a Bíblia está falando. Aqueles que é rejeitado, excluído pela sociedade, aquele que a sociedade rejeita, não dá nada por eles. A esses a Bíblia diz que Deus a reveste de especial honra. Veja, a Bíblia diz aqui de maneira muito clara: e os que nos parecem menos dignos no corpo, ou seja, muitas pessoas olham para alguém que usa droga, chama de drogado. Uma mulher vendendo corpo, alguém chama de prostituta. Alguém bebendo, alguém chama de cachaceiro. Alguém que rouba, alguém chama de ladrão. Alguém que muitas vezes comete algo de errado, as pessoas chamam de bandido. Mas a Bíblia é muito clara: a esses a Bíblia diz que Deus os revestirá de especial honra, como está escrito. Especial honra também os que de nós não são decorosos, revestidos de especial honra. Ou seja, a Bíblia deixa muito claro aqui no início do versículo 23 que eles serão mais honrados do que nós mesmos. Como ele disse, os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Ou seja, aqueles que muitos olham e falam que vai perder a salvação, aqueles que muitos não dão nada, aqueles que a sociedade fecha a porta para eles, não dão um pão, não dão um copo de água. A Bíblia diz que esses serão mais honrados do que muitos que estão dentro da igreja e fazendo acepção de pessoas. Aqueles que estão lá fora sendo caluniados, trapaceados, rejeitados. Esses serão mais honrados do que aqueles que se acham merecedor, que se acham melhor do que todo mundo. Olha o que está escrito a palavra de Deus. Olha o versículo 25, para que não haja divisão no corpo. Veja que o povo de Deus não pode haver divisão. A Bíblia diz que tem que ter união no corpo. Os membros do corpo têm que ser unidos e não divisão. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Tem que ter cooperação entre os membros. Os membros do corpo de Cristo tem que ter união entre eles. Não pode haver divisão, mas tem que ter união nos membros do corpo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos regozijam, todos se alegram. Ou seja, percebe que quando o corpo de Cristo, ou quando há união entre os membros do corpo, quando um sofre, todos sofrem. Mas quando um é honrado, todos é honrado também. É assim que tem que ser a igreja de Jesus, porque é assim que a palavra de Deus nos recomenda. Por fim, versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres,
Depois, dons de curar, socorros a governos, variedade de língua. Veja que aqueles aos quais Deus levantou, a Bíblia diz que Deus concedeu a uns autoridade para socorrer governos. A Bíblia aqui se refere como era no passado, porque no passado o governo humano, eles procuravam os homens de Deus para ser instruídos a saber como governar. Ou seja, eles não governavam conforme o que achavam, mas governavam conforme os preceitos de Deus, ou conforme pelos homens de Deus era instruído. Percebe que no passado, o governo humano, eles procuravam os homens de Deus para ser instruídos como governá-la. Eles não governaram conforme aquilo que eles achavam que era certo. Não era o povo de Deus que seguiu os governos dos homens. Eram os homens que seguiam o governo de Deus. Mas hoje os valores se inverteram. Não é o povo do mundo que está seguindo o governo de Deus. É o povo de Deus que está seguindo o governo do mundo. No passado não era assim, no passado era diferente. Por isso essas divisões. Tá, querido? Que você possa refletir nessa mensagem. E que você se pergunte de onde você está sendo saciado, e aquilo que flui de você, o que você transmite para as pessoas, se está santificando ou se está contaminando. Conforme Tiago 2,13, você está tendo misericórdia para com as pessoas ou você não está sendo misericordioso? Que você possa fazer uma reflexão, tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.